em primeiro lugar, em termos gerais, um conjunto de problemas não resolvidos que levaram as elites de alguns países a considerar que a solução passava por ocupar outros países e conquistar os recursos naturais e os mercados de outros países. Em termos mais concretos, foi o facto de, em dois países fundamentais, com um peso significativo no sistema de relações internacionais da altura, a Alemanha e o Japão, terem chegado ao poder partidos políticos ou segmentos das elites, no caso da Alemanha um partido político, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no caso do Japão uma parte da elite militar e empresarial, que consideraram explicitamente que a Alemanha e o Japão tinham pouca influência no sistema de relações internacionais, tendo em conta o seu poderio e as capacidades de domínio e de governação, e que lhes cabia a eles, elites desses países nessa altura, alterar rapidamente esse equilíbrio de forças, nem que fosse através de uma guerra, e portanto desencadearam uma escalada de iniciativas diplomáticas e militares que numa primeira fase resultaram na aceitação dessas iniciativas por parte dos países rivais, no caso dos Estados Unidos, o Reino Unido, França, sobretudo estes, também em parte da União Soviética, mas a União Soviética estava numa situação específica, mas que a partir de certa altura levaram a que esse país decidisse que não recuariam mais, que iriam enfrentar quer a Alemanha, quer o Japão, e daí resultou a guerra. Lembrar que no caso da Alemanha houve a anexação da Áustria, houve de alguma maneira a anexação dos Sudetas e depois da Boémia Morava, ou seja, da parte checa da ex-Checoslováquia, na altura da Checoslováquia, tal como no caso do Japão houve a invasão de parte da China, desde 31, até portanto mais cedo que no caso da Alemanha. A Alemanha foi a partir de 38, o Japão a partir de 31, mas no caso da Alemanha a partir da invasão da Polónia, portanto 1 de setembro de 39, no caso do Japão a partir do ataque ao Havaí, portanto a autoritária norte-americana à base de Pearl Harbor, os países que até aí tinham recuado, cedendo de alguma maneira às exigências e às iniciativas geoestratégicas e militares da Alemanha e do Japão, deixaram de ceder, e daí resultou a Segunda Guerra Mundial. Mas globalmente eu diria que a Segunda Guerra Mundial resultou do facto das economias e as sociedades e os sistemas políticos dos países mais desenvolvidos terem estado em situação de crise, não digo logo desde 18, 19, mas pelo menos desde 29, 30, 31, portanto, como a crise não foi resolvida, a saída para a crise para alguns países foi a guerra. Muito rapidamente, que o antissemitismo foi um fenómeno social antes de ser algo instrumentalizado pela propaganda, em países onde, das duas uma, ou havia grandes comunidades judaicas, e portanto era possível responsabilizar as comunidades judaicas sem minoritárias e sem nenhum país de referência, ou seja, porque não havia nenhum país onde os judeus fossem maioria, portanto nenhum Estado judaico, portanto eram minorias em todo o lado, e é mais fácil atacar minorias, que são minorias em todo o lado, do que minorias num país que são maiorias noutro, e enquanto esse país pode intervir em defesa das minorias num outro país. Um exemplo, na Roménia havia antissemitismo, mas também havia problemas com a comunidade húngara na Roménia, só que o que é o facto é que os húngaros na Roménia, que eram minoria, eram maioritários na Hungria, que era vizinho da Roménia, um país vizinho da Roménia. Portanto, era mais difícil atacar a comunidade húngara na Roménia porque os romenos sabiam que os húngaros do outro lado iriam intervir se isso acontecesse. Os judeus romenos não tinham ninguém para defender porque não havia nenhuma Estado judaico que interviesse em defesa dos seus imigrantes na Roménia. Pronto. Portanto, significa que onde havia comunidades judaicas significativas, muitos dos problemas que existiam nessas sociedades eram atribuídos à responsabilidade das comunidades judaicas. E, portanto, havia muitos países onde o antissemitismo era um fenómeno social generalizado, mesmo antes de os Estados assumirem como uma política de Estado. Portanto, significa que em muitos países foi fácil os Estados adotarem políticas antissemitas, era popular isso acontecer. Porquê? Porque no fundo estavam a reforçar uma tendência social para todos os problemas eram responsabilidade das comunidades judaicas. Sendo que as comunidades judaicas eram responsabilizadas por muitas coisas ao mesmo tempo, muitas delas contraditórias, ou seja, eram responsáveis pelo arcaísmo das sociedades, mas também pelo excesso de modernização. Eram responsáveis pela recusa da economia capitalista ou por levar o capitalismo ao seu extremo. Eram responsáveis por querer o capitalismo ou por querer o comunismo. Eram responsáveis pelas greves e pela plutocracia. Portanto, como havia judeus que faziam e defendiam coisas diferentes, era possível encontrar em judeus concretos defensores de uma coisa e do seu contrário. Portanto, no fundo o que acontece é que quase todas as correntes encontraram nos judeus responsáveis por aquilo de que não gostavam.
Isto foi possível fazer na vida social geral, ou seja, a sociedade civil gerava esta explicação para todos os problemas, e os Estados, quando quiseram fazer isso, foram atrás dessa solução e levaram-na a um extremo longe. Primeiro, os opositores político-sindicais ou culturais do nazismo, ou seja, os comunistas, os sociais-democratas, os católicos, que se opunham e que se opuseram ao nazismo. Depois, os grupos étnicos, aquilo que os nazis e outras pessoas na altura, os darwinistas sociais em geral, chamavam raças, que eram diferentes da suposta raça ariana. Esses não tinham de ser ativamente contra o nazismo, eram intrinsecamente diferentes daquilo que os alemães, que os nazis achavam que deviam ser o povo, a raça superior dos arianos, em primeiro lugar dos alemães. Não apenas, mas em primeiro lugar. Mas isso não eram apenas os judeus, eram os judeus, porque eram uma minoria. Os judeus eram à volta de 500 mil em 1933, a Alemanha tinha à volta de 50 milhões de pessoas, portanto, era 1% da população alemã, era uma minoria fácil de empurrar para um lado e para o outro, porque eram 1%, por exemplo, podiam ter escolhido os católicos, por contraposição aos protestantes, ou os ateus, por contraposição, mas esses eram uma porcentagem grande. Bismarck já tinha tentado voltar os protestantes contra os católicos, mas os católicos eram 30%, 30% é uma minoria muito, muito grande. Portanto, é difícil destruir e de perseguir. Há muitos laços sociais, há muitas amizades, muitos contactos, muitas presenças. Portanto, seriam os judeus, seriam, por exemplo, os ciganos, seriam eventualmente os homossexuais, embora houvesse muitos homossexuais nas elites nazis, portanto era complicado, mas ok, também foram. Mas depois havia um outro grupo gigantesco que normalmente não se fala e que estava na mira dos nazis, e esses eram centenas de milhões, que eram os eslavos. E a perspectiva nazi, não exatamente parametrizada e concretizada, era que depois da guerra vencida, iriam eliminar 60% ou 70% dos eslavos. Isso eram centenas de milhões de pessoas. Durante a própria guerra, embora não tivesse sido uma coisa tão sistemática, porque eram centenas de milhões de pessoas, foi prevista e foi começada a ser executada a eliminação física dos eslavos. Não sistematicamente, como no caso dos judeus, mas foram deixados morrer sempre que era possível fazê-lo. Ou seja, em campos de concentração, em campos de prisioneiros de guerra, eram mais maltratados e morriam mais rapidamente. Em mão de obra forçada eram pior alimentados, tinham piores cuidados médicos. Não foram aceitos como parte do esforço de guerra contra a União Soviética, embora parte dos soviéticos ou dos cidadãos da União Soviética tivessem disposto, por exemplo, os ucranianos, os Estados Bálticos, a lutar contra o Estado Soviético, se a Alemanha os tivesse cooptado no seu esforço de guerra, mas como eram para eliminar, os alemães não serão. Mas, se formos ver a planificação da guerra, quando as Forças Armadas entregaram à liderança nazi a previsão de como seria a campanha da Rússia, eles diziam da Rússia, portanto, da União Soviética, o objetivo era terminar a guerra até aos Urais, até ao outono de 41, depois gerir esse território e a respectiva população. E a gestão pressupunha que seria retirada toda a alimentação, que seria destinada aos ocupantes, e seria depois a sobra, o resto, reenviado para a própria Grande Alemanha. Significava que, segundo as Forças Armadas, não segundo os nazis, segundo as Forças Armadas, elites tradicionais por excelência, iriam morrer à volta de 70 milhões de soviéticos até à próxima primavera. Portanto, até à primavera de 42. Portanto, 70 milhões de pessoas que iriam morrer literalmente de fome, de doenças associadas à fome. E isto não era não era a SS a querer a limpeza étnica, não, era a elite das Forças Armadas, planeando a campanha da União Soviética, previa a morte até à primavera de 42, à fome, por retirada por parte dos alemães da alimentação disponível, de 70 milhões de pessoas, pelo menos. Isto já era começar a eliminar, em larga escala, os eslavos. Portanto, diríamos que os judeus não foram os únicos, só que foram os primeiros, e os únicos foram, eventualmente com os ciganos, sistematicamente identificados, discriminados, maltratados, deportados, deixados de morrer ou assassinados deliberadamente, porque o objetivo era, durante a própria guerra, terminar o processo de eliminação física dos judeus. A seguir viriam os outros grupos que contrariavam o ideal de império alemão, império europeu que os nazis definiram. Portugal acompanha a evolução da guerra, tem também as suas preferências ideológicas, e o que Portugal define é o seu objetivo estratégico, não que tenha capacidade para o implementar, mas espera que ele aconteça, e tenta contribuir, Portugal, quer dizer, o regime do Estado Novo, que a guerra termine num empate. Ou seja, que nem a Alemanha ganhe suficiente poderio na Europa para ficar sozinha, porque Portugal tem a noção que isso poderia significar a perda da independência de Portugal e a perda do Império. Quer dizer, se há perda da independência, obviamente há perda do Império, porque parte de Portugal seria entregue à Espanha, que seria o aliado preferencial, como todas as potências continentais
na Península Ibérica, e a outra parte seria para a Alemanha. Ou seja, por exemplo, os Açores seriam claramente para a Alemanha, que faria parte de uma estratégia de domínio do Atlântico para depois permitir o ataque ao continente americano, não é? E, portanto, Portugal queria que a Alemanha ficasse forte na Europa, vencesse parte da guerra, nomeadamente a leste, mas que depois houvesse um contrapeso que seria dos países demoliberais, como o caso do Reino Unido e da França. Mas queria também que houvesse uma espécie de um bloco de interposição, do qual Portugal faria parte, como faria parte a França de Vichy, como faria parte da Espanha de Franco, como faria parte da Itália fascista, como faria parte da Roménia, a Hungria, etc., que supostamente na perspectiva de Salazar se desagregariam do eixo e criariam um bloco intermédio entre a Alemanha, o Japão e depois os países demoliberais, ou seja, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, e que na Europa, como no continente americano, a América do Sul, desse bloco, os Estados Unidos e o Canadá do outro bloco, garantiriam um equilíbrio a nível mundial, entre três blocos no fundo, um bloco demoliberal, um bloco totalitário e militarista e um bloco de países da ordem, de Estados da ordem, que seriam os regimes fascistas não tão agressivos e não tão revisionistas como a Alemanha e o Japão. Portanto, sendo este o objetivo geoestratégico que Portugal definiu para a evolução da guerra, a neutralidade teve a ver com isso, ou seja, teve a ver com não cortar os laços com nenhum dos lados, até para poder fazer esse tal papel de interposição, e tentar aproveitar as potencialidades de economia de guerra e de relações económicas com ambos os lados e tentar não ser cilindrado pela guerra, ou seja, tentar não dar pretexto para que nenhum dos lados decidisse invadir o território português, quer as suas ilhas, na altura designava-se ilhas adjacentes, sobretudo os Açores, quer o chamado metrópole continental, quer as respectivas colónias. Porque Portugal não tinha nenhuma autonomia militar nem geoestratégica e era incapaz de se defender por si próprio, portanto, ou estava sob a proteção de uma das potências ou das outras. A britânica tinha vantagens e desvantagens, mas garantia a defesa, pelo menos até certo ponto, de Portugal. A Alemanha significaria o seu desaparecimento. Portanto, a não opção pela Alemanha teve a ver com que seria geoestrategicamente suicidário. Não necessariamente por haver uma maior coincidência entre o regime político português e o regime político no Reino Unido, havendo maior com a Alemanha do que com o Reino Unido. Mas na geoestratégica nem sempre as similitudes dos regimes são a escolha preferencial ou a razão preferencial de escolha. Parte maioritária da exportação legal do wolframio continua a ser para a Inglaterra, para o Reino Unido. Porquê? Porque as maiores minas eram concessionadas a empresas britânicas, as minas nunca foram expropriadas pelo Estado e, portanto, por exemplo, o Aberaltino tinha, entre outras, as minas da Panasqueira. A minas da Panasqueira era a maior mina a nível mundial de wolframio. Exportava para o Reino Unido, claro, porque era de uma empresa britânica. Portanto, nunca foi sobretudo para a Alemanha. Agora, o que aconteceu é que Portugal permitiu à Alemanha que passasse praticamente zero minas para várias minas e que criasse toda uma rede de exportação legal e ilegal de wolframio num período muito curto de tempo. Isso só foi possível com, de alguma maneira, a conivência do Estado português. Para além de mais, o Estado português aceitou criar uma rede informal, não era totalmente legal, mas também não era ilegal, era informal, ou seja, semi-legal, de exportação clandestina de wolframio. E o que ainda não está estudado, porque não se consegue reconstituir, a documentação desapareceu, deliberadamente foi destruída, é qual o grau de envolvimento formal do Estado português na montagem desse esquema. Portanto, significa que havia exportação ilegal que não constava das estatísticas portuguesas, mas que o Estado português sabia que existia, do qual recebia as contrapartidas e que teve de ser camuflado de alguma maneira, nomeadamente através das vendas de francos suíços ou, a partir de certa altura, de ouro. O famoso ouro nazi, em grande parte, foi para pagar esse buraco da balança comercial clandestina, porque a balança comercial legal, que supostamente é superavitária nas relações bilaterais entre Portugal e a Alemanha, em favor de Portugal, não é superavitária, porque se contarmos a importação por parte de Portugal de armamento pesado alemão, o saldo da balança comercial desaparece. E, portanto, se continua a haver transferências de francos suíços e de ouros, é para pagar alguma coisa. Se essa coisa não é economia legal, tem de ser economia ilegal, mas economia legal da qual o Estado português tem conhecimento. E, portanto, é oficiosa e é uma percentagem gigantesca, portanto, é uma quantidade brutal de valores escudos. Portanto, significa que o contrabando de wolframio, ou o contrabando de divisas, ou o contrabando de sardinhas, ou o contrabando de têxteis pesados para, por exemplo, aquecer as tropas na frente leste, teve de atingir um montante suficiente para justificar
esse montante de franco suíço e de ouro. É tão grande que Portugal foi o segundo beneficiário da transferência de francos suíços e de ouro por iniciativa da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, dos países neutrais. Mais do que a Holanda, mais do que a Suécia, e portanto significa que é uma enorme quantidade de negócios clandestinos ou oficiosos que não estão codificados porque foram deliberadamente montados para não constar das estatísticas oficiais.